do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está.
grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Resgatado, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Resgatado, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, 17, 18 e 19. Aonde diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías,
e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os que oprimidos, e o ano de apregoar o ano aceitável do Senhor. Pai, que as suas misericórdias caiam sobre o teu servo, que nesse momento depende da unção do teu Espírito. Por isso eu clamo ao Senhor que derrame sobre mim agora o Espírito de paz, Espírito, Pai, de humildade, Espírito, Pai, submisso à voz do teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado na explanação da tua palavra. Glorifica o teu nome, pois, ó Pai, edifica a tua igreja. Em o nome de Jesus, entrego a minha oração. Amém. Depois de passar 40 dias no deserto, Jesus então está de volta a Nazaré, após ter passado pela Galileia. No sábado, então, como era o seu costume, ele vai à sinagoga. E ao se levantar para ler, lhe deram então o livro de Isaías, e abrindo o livro, Jesus encontra então o texto que falava sobre ele. E o texto diz que Jesus leu sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas ou evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os que oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O tempo, momento de aceitar o Senhor. Em síntese, estava aí o plano de Deus para evangelizar a humanidade. Porque está explícito nesse texto que não é um método, mas um plano onde a evangelização do homem é prioritária. Onde a salvação das pessoas é prioritária. Sem deixar, evidentemente, de fazer as outras coisas, de proclamar libertação aos cativos pelo pecado, mostrar que é uma maneira de se libertar do pecado, restauração da vista, abrir os olhos do povo, concernente à grandeza e o reino de Deus, sem deixar também de pôr em liberdade os que estão presos por Satanás, expulsar os demônios das pessoas e apregoar, falar, incentivar, discipular a necessidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. O pecado, como todos nós sabemos, ele rompeu a harmonia do homem com Deus. A comunhão com o homem, com Deus, foi rompida. O pecado embruteceu o homem, a natureza humana. O homem, Satanás cegou na humanidade o entendimento de Deus nas pessoas, em nós. Como é difícil você, às vezes, falar para a pessoa, aliás, você não consegue convencê-la. A Bíblia é bem clara que é o Espírito Santo que faz isso.
Então, o homem cria a religião. Na terra, na tentativa de conduzir o homem de novo a Deus. Mas o homem se afasta ainda mais para longe de Deus, pois não encontrou ou não encontra na religião o anseio que sua alma precisa para ser salva e quebrar os grilhões do pecado. E o coração do homem então se tornou enganoso, corrupto, cheio de paixões abomináveis, que o afastaram ainda mais de Deus. A ignorância espiritual leva o homem a adorar o homem mais do que Deus. Isto é, leva o homem a adorar mais a criatura do que o Criador. O florescimento, o aparecimento do humanismo exacerbado leva o homem a girar em torno do homem. E o homem então passa a ser o centro das coisas. A vontade do homem é que deve ser sempre satisfeita. E as religiões, guardadas as devidas proporções, acabam se adequando ao humanismo espiritual. A verdade, tão proclamada por Jesus, perde o seu valor fundamental para esta geração humanista, que procura o que ele agrada e não o que é certo. O estudo analítico da Bíblia passou a ser irrelevante. Missões é algo do passado. Os cultos evangelísticos nos lares passaram a ser o núcleo de estudo dos sermões. A preocupação do homem moderno é agradar-se a si mesmo e não a Deus. É o culto do homem para o homem. Muitas pessoas não usam mais a Bíblia como a palavra de Deus, mas simplesmente como um livro. Boa parte das músicas exalta mais o homem do que a Deus. O profeta Malaquias afirma que, em nome de Deus, que é inútil o culto onde Deus não é respeitado, nem honrado, nem adorado. É inútil. Eu creio que o que Deus disse ao profeta Isaías, lá no capítulo 29, versículo 13, pode ser aplicado nos nossos dias. Onde ele diz: este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios, me honram, mas o seu coração está distante de mim. Cantam hinos de louvores a Deus, mas não o adoram, não desonram, mas o desonram com seu viver. Pregam uma coisa e vivem completamente o oposto dos mandamentos de Deus. Têm conhecimento, mas carecem da unção do Espírito Santo.
Uma mensagem sem unção é vã. Jesus iniciou a leitura desse texto dizendo: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres. Isso significa que sem a unção do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir evangelizar as pessoas. Sem a unção do Espírito Santo, nós não vamos conseguir evangelizar as pessoas. É certo que é nós que devemos pregar o Evangelho. É eu, é você, somos nós. Pois quem invocar o nome do Senhor será salvo, como diz Paulo lá em Romanos. Mas como invocarão? Naquele que não creram. E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se nós não pregarmos? É certo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, evangelizar e pregar, discipular, é função dos salvos. É minha função, é tua função, como testemunhas vivas do Senhor Jesus. O texto do profeta Isaías continua dizendo: consolar todos os que choram. Nunca se chorou tanto no Brasil como agora. Mais de 200 mil famílias choram a morte dos seus entes queridos. Que o Covid-19 o ceifou das suas mãos. Tirou do seu controle, tirou do controle dos cientistas, tirou do controle dos maiores médicos, dos maiores hospitais. O texto do profeta Isaías, então, continua dizendo: consolar os que choram, que não têm esperança. Nunca se viu tanto feminicídio. Se matam porque a esposa não é do mesmo time, não torce pelo mesmo time de futebol. Por que isso? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas você, eu, nós, a Igreja Batista Boas Novas, tem saldo positivo por conta do Rei do Rei e Senhor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para rasgar essa dívida que é contra nós. Contra o homem pecador. Ao pregarmos boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr a libertação aos algemados pelo pecado e a pregoar o tempo, discipular as pessoas, levá-las aos pés de Jesus, para que aceitem como Senhor e Salvador. Nós temos saldo positivo nessa conta. Somos filhos do Rei e Senhor dos Senhores. E o texto ainda continua: por sobre os que estão de luto,
uma coroa de alegria e não de tristeza, um cântico de louvor e não de pranto, veste de paz e não de angústia. Como nós estamos precisando de paz, como o mundo está precisando de paz. Não há paz no coração das pessoas. Nós precisamos apregoar essa paz. A paz que só Jesus pode dar, que o mundo não pode dar. Só Ele pode dar essa paz. E consolar todos os que choram. Também é nossa função como os filhos de Deus que somos. Sabe, antes de Jesus voltar ao Pai que o enviou, Ele disse que receberíamos poder ao descer sobre nós, o quê? Exatamente o Espírito Santo. E então seríamos suas testemunhas até os confins da terra, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 48. Então, precisamos ir aos campos que estão brancos. Missões. Não é só ir lá na distanciamento. Missões, você está fazendo missões quando você pega e entrega um folheto para a pessoa. Missões é quando você ora pelos missionários. Missões é quando você fala para alguém de Cristo, quando você entrega um simples folheto. Quando você ora num lugar onde as pessoas ainda não são crentes, você é um missionário. Missionário é quando nós falamos de Cristo para as pessoas. Por isso que Lucas diz, vocês são testemunhas dessas coisas. Comecem por Jerusalém, mas comecem. Jerusalém é a nossa volta, nossos familiares, nossos amigos mais chegados. Também é nossa cidade, também é o nosso bairro, também é a nossa rua. Mas comece. E por que ele fala para começar? Porque se você começar, se você nunca começar, você nunca vai falar. Comece entre seus amigos. Comece entre seus familiares. Comece entre seus funcionários. Entre seus subordinados. Entre seus colegas de escola. Até mesmo os colegas de ônibus, que a gente viaja junto todo dia no mesmo horário. Pastor Leonardo Ravenil, diz ele no seu livro, os 2 requisitos básicos para termos uma vida cristã vitoriosa é ter visão e fervor. Ambas nascem da oração e dela se alimenta. Se você não orar a Deus, você não tem a dimensão da grandiosidade de Deus. Se você nunca orar, você não tem a dimensão da grandiosidade de Deus, do que é Deus. Jorge Diaquim, em uma de suas mensagens sobre missões, ele diz o seguinte:
ter visão e missão faz de nós um missionário. Só de você orar pelos missionários, você já é um missionário. É isso que ele está querendo dizer. Só de nós orarmos pelos missionários, nós já nos tornamos um missionário com ele. E eu deixo uma palavra com você. Ter visão de missões e orar pela salvação dos perdidos fará de cada um de nós, de cada um que orar, um verdadeiro missionário. Guarde bem essa palavra. Ter visão de missões e orar pela salvação dos perdidos fará de nós um missionário. Comece a orar pelos missionários e seu coração começará a chorar pelos perdidos. Se você não orar, você nunca vai sentir a dor daqueles que estão indo para o inferno. Estamos chegando num tempo de apostasia, de tal maneira que se nós não voltarmos às raízes da palavra de Deus, do motivo por que Ele nos salvou, porque Ele nos deu um tempo desse tamanho, com toda essa regalia, é para você convidar as pessoas para que elas possam ouvir, sem interferência, a palavra do Senhor. Não é para ostentar poder, absolutamente não. Quando Salomão quis ostentar poder, olha o que é que deu, o seu templo foi destruído. Quando os judeus quiseram ostentar poder, seu templo foi destruído. Ali era o lugar, a casa do Pai, onde as pessoas podem vir. Por isso você está aqui nesta noite. Este mês nós celebramos, os batistas brasileiros celebram o mês de missões mundiais. E falando nisso, a nossa querida irmã, esposa do pastor, me ajuda aí, velho. Enoque, como é que ela chama? Edna, está mal também, irmão. Não brinque, não abra guarda. E Deus nos deu capacidade, inteligência, exatamente para nós cuidarmos de nós, naquilo que é necessário, naquilo do dia a dia. Nós precisamos voltar às raízes da palavra de Deus. Comece a orar pelos missionários e o seu coração começará a chorar pelos perdidos. Que esta palavra possa fazer diferença na sua vida. E que Deus possa abençoá-lo e lembrar você que uma simples oração sua por um perdido, você está sendo um missionário. Satanás tem cegado isso no nosso meio. Então nós achamos que para ser missionário eu preciso abandonar tudo aqui, ir embora para a África, ir embora para outros lugares. Não é aqui. Jesus fala assim, comece por Jerusalém. E Lucas escreve então aquela frase, vocês são testemunhas disso.
Façam isso, em outras palavras, façam isso. A tua Jerusalém às vezes é tão pequenina. E você precisa começar por ela. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que nos dê uma semana abençoada, que nos livre da Covid-19 e que possamos estar de volta aqui no próximo domingo, às 8 horas da manhã e às 6:30 da tarde, para nós prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus, em o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Lembra que a escola dominical é online até que passe essa tempestade. E que o amor do Pai, a graça do Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a consolação e a bênção do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, agora até a volta de Cristo. Amém e amém. Boa semana e uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua